E depois desses 2 meses vem o projeto Casa de Obed-Edom. Então nós vamos nos debater nesse assunto, que eu vejo muito importante para a igreja, nesse tempo que estamos vivendo, tempo que nós perdemos muito, não é, da referência de Deus na nossa vida. Perdemos a referência do que é Deus na nossa vida, do que Ele representa, de quem Ele é. E nós precisamos restaurar isso na nossa vida. E nesse tempo, eu gosto de chamar de professor, o professor Maurício vai estar ministrando este assunto, que ele vai estar falando, começando hoje. E nós vemos como de muita importância para a igreja nesse tempo que nós vamos passar. Maurício. Então acostumem-se com o jeito do Maurício, vocês já conhecem o Maurício, não é verdade? E vocês vão ter aí 2 meses e pouco para se acertar com o Maurício. Paz do Senhor, amém? Gostaria que viesse um pouquinho mais para frente aqui, mais próximo, que eu prefiro até ficar sem microfone. Um pouquinho mais para frente, faz favor, tem bastante lugares aqui, ó. Tenho certeza que na semana que vem você vai pegar o primeiro lugar aqui. Você vai pegar o primeiro lugar, tenho certeza absoluta, de tamanha importância que é o assunto que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre o temor do Senhor. Queridos e queridas, nunca tive tanto, eu estou até suando aqui na frente. Eu nunca tive tanto assim, temor no meu coração para chegar aqui para falar no nome do Senhor Jesus Cristo, e de saber o que é o temor que a igreja, não estou falando da igreja batista, não estou falando, porque aí é a vida de cada um, mas de um modo geral falando a igreja cristã, como que a igreja está longe, como que a igreja perdeu esse temor do Senhor. E sem o temor, queridos, corre-se o risco de perder salvação. Corre-se o risco. Nós estamos estudando já há um certo tempo sobre esse tema, e eu comentei com o pastor, falei, pastor, como que a igreja, de um modo geral, né, não estou falando de igreja batista, a igreja cristã, como que as pessoas, nós somos igreja, quando nós nos reunimos, nós somos igreja. Quando 2 pessoas se reúnem no nome do Senhor Jesus, ali está instituída uma igreja. E como que a igreja cristã está evangélica, né? Não cristã, a igreja evangélica está longe da realidade, do temor do Senhor. Queridos, você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai vendo quão é tremendo esse assunto. E como as pessoas, quando estudavam, quando se falava no nome Jeová, no nome do Senhor Jesus, a pessoa tremia. Quando lia a palavra, tremia. E hoje, nós vemos um descaso tão grande, que nós levamos a vida relaxadamente. Abram Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Hoje eu quero fazer uma introdução e uma explanação geral. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar a detalhar, começar a entrar nas minúcias. E quanto mais nós vamos adentrando, mais sério o negócio vai ficar. Mais responsabilidade vai caber aos líderes, vai caber a você, como cristão, de vida cristã. Nós, de um modo geral falando, a vida gospel, a vida evangélica, não passa de ladainha, queridos. Vocês vão ver tudo isso aí. Tem hora que eu fico bravo, tem hora que me ira, né? Me ira de ver como que a gente olha para a televisão, a gente olha, né, para os ensinos como estão aí, estão manipulando a massa.
manipulando as pessoas. Quando nós olhamos aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que você tem ouvido, querido, de tudo que você tem experimentado na face aqui da terra, porque você está aqui vivo ainda, e tudo que você passou, quer seja cura, quer seja prosperidade, quer seja bênção, de tudo, a Bíblia fala assim, o resultado é, a suma é, a finalização do negócio é: teme a Deus, tenha o temor por Deus, guarde os mandamentos. Guardar é como se fosse pegar um celular, não é colocar no bolso, é guardar a questão de viver, praticar, vivenciar a palavra de Deus. Quando Tiago fala assim na sua carta, que se nós formos somente ouvintes, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. E aí nós seremos bem-sucedidos em tudo onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, as nossas mãos, e a graça do Senhor vai nos alcançando. Quando a Bíblia está resumindo, num versículo se resume que a suma, o resultado, em algumas Bíblias aí está o resultado, a finalização, é temer a Deus e guardar, viver os mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. A Bíblia não está falando de que o resultado da vida cristã, o resultado não é prosperidade, não é cura, libertação. Tudo isso a graça traz. E nós vamos entender isso aí. Mas qual é a visão da igreja? Eu estou dando uma geral assim, nós vamos entrando nas minúcias, e vocês vão ver como que a palavra do Senhor é tremenda. Como que a igreja, de um modo geral, está hoje? De um modo geral, como que está? As coisas estão invertidas, queridos. Isso é muito simples de ver. As pessoas estão vindo para a casa do Senhor somente para prosperidade, somente para cura, somente para libertação, só buscando bênção. E não é isso que a Bíblia fala. Quando Deus, na sua palavra, Ele esmiuça e vem trazendo, o apóstolo Paulo, e o Antigo Testamento é claro nisso aí, quando é claríssimo que fala que Jesus Cristo, Ele consumou a obra na cruz do Calvário. Ele consumou a obra na cruz do Calvário. Todo o Antigo Testamento é uma sombra do que viria a acontecer aqui no Novo Testamento, na pessoa de Cristo Jesus. E quando a Bíblia fala assim, está lá em Efésios, que a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala assim, que todas as bênçãos na região celestial, nos céus, tudo aqui na terra, a Bíblia fala, está lá em Efésios, que se convergiu para Cristo Jesus. A plenitude está em Cristo Jesus. E aonde está Cristo Jesus? No nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele veio, como eu falei aqui na escola bíblica domingo, Jesus, ele veio como homem, como filho do homem. Ele veio como homem, como nós nascemos, e ele cumpriu o seu ministério aqui nesta terra como filho do homem, para resgatar tudo aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, como aquilo que Adão perdeu, aquilo que Deus tinha confiado para o homem, toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio da terra, Deus confiou para o homem, cultivar, guardar, proteger. A natureza de Deus foi colocada no homem, a imagem e semelhança de Deus foi colocada no homem, e Deus confiou no homem uma autoridade, confiou ao homem um poder, que através do nome dele, da presença dele, do relacionamento dele ali, o homem que administraria toda a terra e todas as coisas. E aí o homem, por religiosidade, e nós vamos ver tudo isso aí, nós vamos ver, o homem por religiosidade, e acabou desobedecendo a Deus, pela astúcia ali satânica, diabólica, e o pecado entrando no homem, e o homem transferiu
para Satanás a autoridade aqui nessa terra. E aí Jesus Cristo, ele teve que vir aqui, ele teve que vir aqui na terra, nascer como homem, para resgatar aquela autoridade que Adão tinha transferido para Satanás. E aí, Jesus, a Bíblia fala assim que tudo se converge para Cristo Jesus. Todo o poder, toda a autoridade se converge para Cristo Jesus. E aí, ele fala em Efésios que ele coloca totalmente de novo essa autoridade na igreja. A igreja está revestida de poder, de autoridade para fazer a vontade do Pai aqui nessa terra. Jesus não vai colocar o pé aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui, enquanto o Espírito Santo está aqui. Jesus não vai vir aqui e não vai fazer a obra, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz do Calvário. A obra já foi consumada. E ele resgatou totalmente aquilo que ele tinha confiado nas nossas mãos e transferiu para a igreja, queridos. E hoje a igreja está numa religiosidade. A igreja está inerte de um modo geral. Não estou apontando para ninguém, porque cada um sabe da sua vida em particular e Deus sabe. Não adianta, né, a gente querer se esconder. Deus sabe da nossa vida. Deus sabe dos detalhes da nossa vida. Antes da palavra ser pronunciada, o Espírito Santo já sabe. Quando nós olhamos para a Bíblia e fala lá em Hebreus que a palavra que é viva, que é espírito e que penetra até a divisão da alma e do espírito. E essa palavra, o Espírito Santo está lá dentro. E a palavra, ela separa aquilo que são as coisas do pensamento e aquilo que são as intenções do coração. A palavra separa, querido, na tua vida. Você não consegue enganar o Espírito Santo. Por isso, você tem que tomar uma atitude. Eu, graças a Deus, eu tomei uma atitude na minha vida. Eu estou tomando, né? Porque é uma de glória em glória até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Eu tomei uma atitude na minha vida de permanecer nesse temor do Senhor. Eu quero e eu vou permanecer no nome de Jesus. Quando nós olhamos para a igreja, e que a igreja está simplesmente buscando cura, buscando prosperidade, buscando somente as coisas, as bênçãos, querido, está errado. Não que você não tem direito, que você não possa desfrutar, você tem todo o direito. Jesus Cristo conquistou tudo isso para nós na cruz do Calvário. Mas qual é a visão das pessoas de um modo geral? Qual é a visão hoje? Está invertido. Que a gente vem para a igreja somente para libertação, somente para cura, somente para prosperidade, somente pensando em nós. E o que Deus confiou na tua mão, querido? Essa autoridade, esse poder que o apóstolo Paulo ele fala que a igreja é como um corpo. E todos nós estamos interligados e somos dependentes um do outro. Aquilo que Deus confia na minha mão, não confiou na mão do Dorival, não confiou na mão do Amado e assim por diante. Cada um tem uma unção específica, cada um tem um plano específico de Deus para a tua vida. Todos nós temos aquilo que é geral, o ide, prega o evangelho, interceda, vai lá, faça as boas obras, visite, resgate, tire as pessoas do lamaçal do pecado. Mas o que a igreja está fazendo? Cruzando braços e ficando na sua casinha, só assistindo televisão, só assistindo, acionando o Facebook, WhatsApp, e assim, e aí vai. E perdendo tempo. Quando Jesus Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja. Nós estamos prestes a sermos arrebatados. O mundo inteiro fala isso. Pastores, e Deus usando os pastores, usando os homens e mulheres de Deus, no mundo inteiro. Os judeus estão se convertendo. E nós estamos olhando aí a cúpula política, a cúpula econômica. Quem assiste jornal aí vê isso, ou pelo menos deveria estar atento nisso aí. Nós estamos vendo o acordo político sendo firmado, o acordo da paz sendo firmado. E fala-se, quando o acordo foi firmado, o anticristo se levanta. A igreja é arrebatada e o anticristo se levanta.
E nós vemos que até os xiitas, os radicais xiitas estão entrando nesse acordo. Leia o jornal, você vai saber o que eu estou falando. Nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos as coisas acontecendo, as profecias sendo cumpridas, e Jesus Cristo está às portas, e nós estamos buscando na igreja somente a nossa satisfação. Aonde que está o temor? Aonde que está o temor do meu coração, do teu coração? Em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade da igreja, a vontade da igreja não, a vontade do Senhor Jesus Cristo, que Ele confiou nas nossas mãos, tudo foi confiado para a igreja. Quando a Bíblia fala que lá fora a natureza está aguardando a manifestação da igreja, dos cristãos. A natureza está aguardando. Quando a Bíblia fala que Jesus foi lá e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, um reino de luz, um reino de glória, e confia nas nossas mãos que nós somos sacerdotes, nós somos nação santa, somos propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aonde que está o nosso temor? Aonde que está o nosso temor? Em buscarmos a Deus, em buscarmos um relacionamento com o Senhor. Queridos, o que Jesus tinha que fazer, já fez. A obra já foi consumada na cruz do Calvário, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo físico, para a parte da prosperidade, tudo consumado. É nós que não conhecemos a Bíblia, é nós que não nos esforçamos no sentido de buscar o conhecimento bíblico, e nós não sabemos como nos comportar no corpo de Cristo. E aí, a Bíblia é tão clara que o povo perece, porque lhe falta o conhecimento bíblico e o poder de Deus. Falta isso. E aí a gente entra nas ondas das unções. Unção disso, unção daquilo, unção. Queridos, quantas e quantas ladainhas estão aí dentro da igreja, no meio evangélico. Quantas ladainhas. E caímos que nem um patinho. Caímos que nem um babaquinha. Desculpa a palavra. Caímos que nem um bobinho. Porque nós não conhecemos a Bíblia e a gente não sabe discernir o que é o certo e o que é errado. Quando a Bíblia fala que tem falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, e aí tem tantas coisas que vai se aproximando cada vez mais do santo para enganar os próprios escolhidos e tirar da presença do Senhor. Quando nós vamos ver que o temor do Senhor nos afasta de todas essas coisas. Quando o temor do Senhor, que realmente que nós passamos a ter o temor do Senhor, e nós vamos entender, no nome de Jesus, porque isso aqui dá para ficar ministrando o ano inteiro, queridos, o ano inteiro. Quando eu comecei a estudar isso aqui, já está um tempo que eu estou estudando, as coisas vêm brotando, as coisas vêm aparecendo. Eu falei, Jesus amado, como eu não sabia nada do temor do Senhor. E a gente aí perece, a gente sofre porque não conhecemos a Bíblia. Abram lá em Marcos capítulo 4. Hoje eu quero chamar a tua atenção para que a semana que vem você traga pessoas, traga os seus familiares, traga os seus vizinhos, traga as pessoas da igreja, anuncie aí, para que nós possamos entender o temor, queridos. Marcos capítulo 4. É uma passagem tão conhecida, mas eu quero ler essa passagem, porque daqui nós vamos tirar algumas lições. Marcos capítulo 4, versículo 35, que é tão conhecida, todos nós conhecemos, quando Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água.
E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bonita passagem, né? Você acha que foi assim? Você acha que foi nessa tonalidade de voz que eu li para vocês? É assim que está acontecendo hoje na igreja? Com essa tonalidade de voz? Quando a gente vê que Jesus falou assim: olha, vamos passar para outra margem. Vamos passar do outro lado do mar, né? Porque ele ia atravessar o mar. E do outro lado do mar, o que tinha, queridos? Quem sabe? Hã? Se você continuar na sequência aí, no capítulo 5, aí fala: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, e que aí depois vem relatando que era uma legião de demônios. Quando Jesus falou para os discípulos assim: olha, vamos passar para o outro lado, os demônios lá do outro lado, a legião de demônios do outro lado, o quê? O Filho de Deus vai vir desse lado aqui? Não. Vamos impedir. E os demônios levantaram aquela tempestade, aquelas ondas, para tentar afundar o barco de Jesus, para tentar matar Jesus Cristo ali já. Foram os demônios que levantaram essa tempestade, queridos, para impedir Jesus Cristo de chegar do outro lado. Porque aonde Jesus Cristo chega, as coisas acontecem. Aonde Jesus passa, as coisas mudam. E é interessante que ele estava ali, aquelas ondas arremessando contra o barco, e o barco quase afundando, se enchendo de água, e eles foram lá despertar Jesus. Você acha que eles foram conforme eu li para vocês? Jesus, mestre, você não te importa não? Nós estamos perecendo. Você acha que foi assim? Foi num desespero. Acorda, mestre, nós estamos afundando, nós estamos aqui perecendo e o senhor não faz nada. O que as pessoas estão fazendo hoje, queridos? As pessoas estão entrando aqui, estão entrando na igreja, e o senhor não se importa não comigo? Eu estou afundando, minha família está afundando, meu filho está na droga, minha filha está na droga, e assim por diante, e o senhor não faz nada não? É isso que as pessoas estão fazendo hoje. E nessa passagem, houve um desespero nas pessoas. As pessoas ali, aqueles discípulos, buscaram Jesus Cristo porque estavam afundando, queridos. Queriam livramento, queriam se salvar. E as pessoas estão somente buscando Jesus Cristo, livramento. Só estão buscando bênçãos, querido. Essa é a visão da igreja. Eu espero que não seja a tua visão, de ficar só buscando livramento, só ficar buscando bênção. Quando Jesus se levantou, repreendeu o vento, aí foi uma grande bonança, e Jesus falou assim: mas vocês são tímidos, vocês não têm fé não? E sabe qual que foi a conversinha ali? A conversinha entre eles? Está aí no versículo que nós lemos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem que é esse cara aí? Quem que é esse homem aí? Eles não conheciam Jesus Cristo, queridos. Estavam com Jesus e não conheciam Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso sumo sacerdote, o qual está à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Eles não conheciam Jesus Cristo, e a igreja está nesse mesmo patamar. Não conhece Bíblia, não conhece Jesus, não tem temor pela palavra, não tem temor pelas coisas de Deus mais. Porque antes, quando eu entrei aqui na igreja, o pastor é um pouquinho mais veterano aqui, mais experiente, mais experiente aqui. Quando eu entrei na igreja, nós estávamos num grupinho aqui embaixo de 60 pessoas. E realmente, aquele que carregava a Bíblia,
aquele realmente era crente. Hoje, carregar a Bíblia, hoje não é nada. Hoje não é nada. Você não sabe quem é e quem não é. As pessoas que estão dentro da igreja, você não sabe se é evangélico ou se estão aqui para tentar roubar. Você não sabe, se não for o Espírito Santo te revelar no teu coração, mostrar. Então, como estavam essas pessoas aqui? Essas pessoas estavam junto com Jesus, não conheciam Jesus, não sabiam quem Jesus Cristo era. E a conversinha deles, quem é esse homem? Quem é esse cara aí? Assim a igreja está. Não tem mais temor, não tem mais conhecimento, não tem mais esse comportamento de cristão. Quando nós vemos que o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, a nova natureza que nós temos, as coisas que Deus conquistou para nós, Jesus conquistou para nós e transferiu para nós. Abram lá Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. No versículo 10, Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 3, versículo 27, que aqueles que são batizados em Cristo, não é o batismo das águas, é o batismo no corpo de Cristo. Aqueles que são inseridos no corpo de Cristo, são batizados no corpo de Cristo são revestidos. Nós somos revestidos de Cristo, e quando nós olhamos para a cruz, nós vemos lá salvação, cura, libertação, prosperidade, nós vemos tudo, a obra está consumada. O que Deus requer de nós hoje? Relacionamento, comunhão, temor. Quando nós vamos ver nos estudos aqui, que o temor traz toda a graça de Deus na nossa vida. É o temor, queridos. E hoje, os ensinamentos, as pregações, as coisas que estão na internet, na televisão, muitos livros, querido. Conselho que eu dou. Olha, para de ler essas porcarias de livro que tem por aí. Tem livros bons, mas a maior parte não presta, querido. A maior parte é somente isso aqui, ó. Só arrecadação. Leia a Bíblia, querido. Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo que traz a revelação no nosso coração. O Espírito Santo vai revelar, o Espírito Santo vai trazer o rema da palavra no teu coração. E a gente fica lendo, né? Livrinhos de demônio, fica lendo livrinhos de cabana, fica lendo tantos e tantos livrinhos, né? E fica assimilando a ideia das pessoas. Que ideias, tem um monte de ideias malignas aí, que está sendo infiltradas na igreja, e achamos que é de Deus. Então nós vamos ver nesse estudo, tá? Nós vamos ver nesse estudo que uma boa parte da nossa atitude, queridos, é religiosidade. Uma boa parte da nossa vida aí evangélica é religiosidade. Nós fazemos por duas coisas. Nós não. No nome de Jesus nós não fazemos assim, né? Mas as pessoas fazem assim. Por quê? Estão no meio evangélico porque tem medo. Medo do inferno. E as pessoas estão, porque todo mundo fala, tem céu, tem inferno, tem céu, tem inferno. Então eu vou ficar aqui porque pelo menos eu estou meio garantido, né? Quando tem outros que fazem por compensação, porque eu estou no louvor, porque eu estou no louvor, porque eu estou ensinando, porque eu estou dando uma cesta básica, porque eu dou oferta, porque eu faço visita no hospital, porque eu faço isso, eu evangelizei, eu fiz isso. E as pessoas estão fazendo isso e achando que isso é o que lhe está garantindo a salvação.
quando nós acabamos de ler em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós passamos, a suma é: tenha o temor a Deus. Porque por mais que você faça, queridos, por mais que você possa fazer, entregar a sua vida, fazer de tudo na igreja, nada paga o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Quando nós olhamos em Eclesiastes capítulo 12, nós lemos que qual é o resumo das coisas? É ter o temor por Deus, cumprirmos os mandamentos. Lógico, isso é dever, queridos. É um dever, é uma obrigação nós fazermos. Porque Jesus falou: olha, eu fiz tudo na cruz do Calvário, eu estou confiando agora na igreja, a minha autoridade, o meu poder, estou confiando essa minha plenitude na igreja, daqui para frente agora são vocês que vão fazer. E Deus, através do seu Santo Espírito, vem confiando na mão de cada um de nós, dons e manifestações do Espírito Santo. Cada um tem um dom, querido. Cada um tem um talento aí, e os talentos estão enterrados, e os dons estão enterrados, não estão exercendo, estão aguardando quem? Só o pastor Dorival, o pastor Evandro, o pastor Leandro, o pastor Carlos, só estão esperando os líderes, porque tem que jejuar mais, né, pastor? O senhor tem que se consagrar mais, né? Tem que acontecer as coisas aqui, é o pastor que tem que fazer, quando é um corpo. Um corpo, nós somos um corpo, cada um tem uma função, queridos, cada um tem uma função. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, em cada alma havia temor no coração, e todos envolvidos na obra, todos no seu devido e respectivo lugar, fazendo a obra, e as coisas, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam, porque em cada alma havia temor. Nós estamos muito longe da realidade cristã. A igreja evangélica, e não é exclusivo do Brasil, a igreja evangélica de muitos e muitos anos aí para trás, e vem vindo para cá, houve uma influência maligna, esotérica, dentro dos ensinos, dentro das pregações, e todo mundo está nessa. Mas olha, queridos, Malaquias fala assim, final de Malaquias fala assim, que antes do arrebatamento da igreja, virá a purificação da igreja. Virá Deus purificando, porque Ele não vai arrebatar uma igreja de qualquer jeito. E aí, a mão de Deus vai vir, e vai purificar. Se nosso coração estiver no temor do Senhor, com certeza seremos limpos, lavados e não vamos perecer. Mas muitos perecerão, muitos sofrerão. Quando nós olhamos na passagem que estava ali na igreja primitiva, grandes sinais, prodígios, maravilhas acontecendo, porque havia temor no coração de cada alma. E todos eles estavam com o intuito, o mesmo propósito de evangelizar, de conquistar, de buscar as almas, tirar as almas do pecado e trazer para Cristo Jesus, nessa nova aliança que Jesus Cristo conquistou para nós. E eles estavam com esse intuito, e as coisas estavam acontecendo. E aí Barnabé, abram lá em Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Versículo seguinte, que é o capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? E aí vocês sabem o que aconteceu daí para frente. Morreu,
na hora. Por que morreu na hora, queridos? Porque existe um padrão de Deus para que a manifestação do Senhor aconteça. Qual é o padrão de Deus? A tua vida tem que estar em ordem. A igreja tem que estar em ordem. Deus coloca as coisas em ordem, a glória do Senhor vem, mas junto com a glória, o juízo vem. O que estava acontecendo na igreja ali, aqueles 120 que estavam no cenáculo, estavam tremendamente, estavam no temor do Senhor, estavam coração consagrado, entregue para o Senhor, e o Espírito Santo tomando a manifestação do poder da glória do Senhor na vida deles. E aí, Barnabé, ele fez aquilo que estava no coração, que todo mundo estava fazendo, para ajudar as outras pessoas na Judéia, em outras igrejas, que estavam em necessidade, vendiam as suas propriedades, e colocavam aos pés dos apóstolos, e eles pegavam aquilo lá, e iam lá ajudar os irmãos que estavam nas outras regiões. E aí o que aconteceu, Ananias, vendo aquela atitude, opa, Safira, vamos fazer a mesma coisa lá, vamos lá, olha, eles estão fazendo, vamos fazer também. Só que foram, mas não estavam preparados para aquilo lá, não estavam. Aonde tem a glória do Senhor, queridos, tem a mão de Deus, tem juízo, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E a glória do Senhor, hoje eu entendo assim, a glória do Senhor hoje não está na igreja, porque se a glória descer, queridos, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 aí, vão ficar poucos, muitos, o pastor está falando, muitos vão morrer, por isso que Deus não manifesta a sua glória aqui não, estou falando assim, na igreja, de um modo geral. Só que um dia vai chegar isso aí. Um dia vai chegar. Porque Jesus não vai arrebatar a sua igreja, que Jesus é o noivo, e nós somos a noiva, e vai ter o encontro, a igreja com Jesus, tem que estar na mesma natureza. Tem que estar no mesmo patamar, queridos. A igreja aqui embaixo vai ser purificada sim. Vai chegar uma hora, e essa hora eu creio que está próximo de acontecer. A igreja ser purificada, ser lavada, ser retransformada para o encontro de Jesus, para encontrar com Jesus, que é o noivo. E aí nós vemos que Ananias morreu, Safira morreu, porque não estavam preparados. É interessante, abram lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Por que Pedro escreveu isso, queridos? Por que Pedro vem trazendo essa palavra? Nós, vou puxar para nós agora, nós que invocamos Deus como Pai, nós que invocamos o Pai, invocamos o Senhor Jesus Cristo, Jesus como o Senhor da nossa vida, e Deus não faz acepção de pessoas, e Ele julga segundo as obras de cada um. Você pode, eu posso enganar pastor, nós podemos nos enganar, mas não enganamos Deus, não enganamos o Espírito Santo, porque está aqui dentro, e nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui dentro, ele está aí dentro. Por que Pedro escreveu isso aqui? Porque Pedrão, ele estava lá, diante de Ananias, diante de Safira, falou: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? E como que está a igreja? A igreja evangélica, não vou falar cristã, A igreja evangélica, quantas coisas estão no nosso coração que não condiz com a palavra, atitudes erradas, pensamentos errados,
decisões erradas, levando a vida relaxadamente. Deus não faz acepção de pessoas, e Ele vai julgar cada um, as obras de cada um. Então nós temos que nos portar, Pedro está falando, olha, vocês têm que se portar, se comportar com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui peregrinando, nós temos um tempo aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa vida não vai permanecer aqui, nós vamos ser arrebatados e transportados para o novo céu e a nova terra. Queridos, somente quem está no temor do Senhor, você vai ver quão sério é esse assunto, que a Bíblia todinha relata isso, vem falando assim, ó, livro por livro, vem falando sobre o temor. E hoje, como que a gente lê a Bíblia? Como que nós lemos a Bíblia? Lemos assim, ó, mas nem balança, mas nada. Quando lá no passado, nós vamos ver que o povo chegava lá diante do Monte Sinai, eles tremiam da presença do Senhor. E você não está na presença do Senhor? Você não está na presença do Senhor? Nós não estamos na presença do Senhor? Nós não somos o templo do Espírito Santo? E nós não temos nem reverência, nós passa longe. A igreja, de um modo falar, a igreja geral, passa longe dessa reverência. Quando nós vamos ver em que o temor, eu fico preocupado com a hora, pastor. Quando nós vamos ver que temor é nós termos consciência da presença do Senhor na nossa vida, consciência da glória do Senhor na nossa vida, consciência da majestade do Senhor na nossa vida, está tudo aqui dentro, e a gente vai relaxadamente, nem lê a Bíblia, nem ora, não faz nada, não coloca a sua vida em função no corpo de Cristo, não exerce nada. Está aí, o pastor está falando, logo tem projeto, a casa de Obed-edom. Mas precisa fazer um projeto, pastor, para a pessoa sair do banco aqui? Quando isso deveria ser voluntário? Quando isso deveria ser espontâneo? Quando isso deveria ser automático? De você, aonde você está lá pregando, evangelizando, está orando pelas pessoas, está visitando, você se envolvendo com a obra do Senhor, independentemente do pastor estar pedindo e pede, e fala, e a gente não faz, e a gente não se envolve, e aí a gente requer o quê? Aí a gente vem para a casa do Senhor, a igreja, né? As pessoas vêm para a casa do Senhor, vem para pedir, só vem para pedir, quando está naquela mesma passagem, quando Jesus acalmou lá a tempestade, Jesus, você não se importa comigo não se importa conosco, nós estamos afundando. As pessoas estão assim, queridos, estão vindo, você não se importa não, está vendo, ó meu problema, minha dificuldade, ó meu filho, minha filha, ó minha situação, você não faz nada não? É isso que as pessoas estão fazendo, quando nós devemos ter realmente um compromisso com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e fazermos aquilo que Ele confia na mão de cada um de nós. Fazermos. Eu falei na escola bíblica aqui, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Não é você que tem dinheiro, não é você que tem família, não é você que tem filho ou filha, não é a sua posição social, o seu título, não é nada disso aí. A verdadeira alegria é você entender o plano que Deus tem para a tua vida e você colocar aquilo, a tua vida, o teu talento dentro do corpo de Cristo e você faz com alegria. Você esquece dos problemas, você esquece das dificuldades. Essa é a verdadeira alegria no teu coração, no teu espírito. A verdadeira alegria é a realização do plano de Deus que Ele tem para você, queridos.
enquanto a gente fica buscando lógico, tem direito, pode viajar, pode passear, não há problema nenhum. Mas o foco das pessoas é só isso. O foco das pessoas é só buscar alegria em outras coisas, quando não querem fazer a vontade do Senhor no corpo de Cristo. Não estão exercendo a função no corpo de Cristo. Então, nós estamos trazendo aqui apenas uma introdução, para nós depois começarmos a esmiuçar aqui sobre o temor. Abram lá em Mateus, Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 16. Versículo 15. Mas vós, Jesus falando, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, se você for buscar lá no original, se for buscar no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, quando está escrito aqui, olha, Jesus falando assim, olha, quando eu te digo que tu és Pedro, ali Pedro, a palavrinha ali é Petros. Petros é lasca de pedra. É lasca de pedra. E aí ele continua falando, olha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra, a segunda pedra ali, no grego ele é Petra, que é Jesus Cristo. Então o que Jesus estava falando para Pedro, falou, olha, você é uma lasca de mim. E quando nós olhamos nas cartas lá de Pedro, fala que nós somos pedras vivas, que nós somos sacerdotes, que nós temos a natureza de Cristo, nós participamos da natureza celestial. Então Jesus estava falando para Pedro, olha Pedro, você é uma lasca da minha vida. Quando Ele colocou em nós o manto de justiça, nos envolveu com vestes de salvação, e nos capacitou para nós fazermos a obra. E aí no versículo seguinte, ele fala o seguinte, olha, no mesmo versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, qual a imagem que você tem disso aí? O que passa na tua cabeça? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A imagem que nós temos, de um modo geral falando, é que o inferno vindo em cima de nós. Mas o que diz aqui, que Jesus Cristo falou para Pedro, fala, Pedro, você é uma pedra, você é uma lasquinha da minha vida, você é uma porção da minha vida, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra você. É nós que vamos em cima, é nós que vamos arrebentando as portas do inferno, as portas das trevas, somos nós que partimos para cima. E a igreja está ao contrário. O inferno está vindo por cima e está assolando todo mundo. Nós que temos que ir. As portas do inferno não prevalecerão, queridos. Vão ter que sair. Vão ter que arredar os pés. Vão ter que bater em retirada. Porque a maior força está em nós. O Espírito Santo está em nós. Quando a Bíblia fala que quando nós somos crucificados com Cristo Jesus, fomos sepultados com Cristo Jesus, ressuscitados com Cristo Jesus, e aonde Cristo Jesus está, nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo poder, acima de todo principado, potestades, nós estamos acima, queridos. Então é nós que temos que ir para cima e fazermos a diferença. Por isso que os bancos estão vazios, porque a gente fica acomodadinho, paradinho, e não fazemos o que Jesus Cristo mandou nós fazermos.
na vida de cada um. Não tem que esperar o pastor falar, o outro pastor, o pastor está aí. Nós temos que ir e fazer a obra. Ah, Igreja Batista. Que Igreja Batista, querido? Graças a Deus que tem a Igreja Batista aqui. Mas nós somos um corpo de Cristo Jesus. Existe a denominação aqui porque a lei exige. Então nós temos que fazer o estatuto, temos que ter o CNPJ. Então, Igreja Batista. Mas nós estamos inseridos aqui, o corpo de Cristo Jesus. O Espírito Santo foi lá, nos pegou e nós fomos, Jesus nos batizou no seu corpo. Nós somos batizados no corpo de Cristo Jesus. Nós estamos inseridos no corpo. E o corpo tem uma função aqui nesta terra, queridos. E se nós não entendermos o temor do Senhor, nós não vamos exercer a função dentro do corpo. Não vamos exercer. Então, nós estamos tentando passar para vocês a importância do temor, porque o temor, queridos, vai quebrar toda a religiosidade da tua vida. O temor vai quebrar todo o medo da tua vida. O temor, ele vai tirar tudo que é porcaria da tua vida. Você vai ver que você tira um peso das tuas costas. Você tira um peso. Você vai fazer as coisas com liberalidade. Você vai fazer as coisas com espontaneidade. Quando nós olhamos lá no passado, lá o tabernáculo, o templo de Salomão, como que as pessoas construíram tudo aquilo lá? Deus falou, faça uma oferta. As pessoas iam lá, para de trazer, porque já tem muito. As pessoas eram voluntárias em tudo. Não estou falando só dinheiro. Isso foi um exemplo que veio na minha cabeça. Voluntárias em tudo. Quando o apóstolo Saulo teve um encontro com Jesus Cristo, e que se tornou Paulo depois, a Bíblia fala ali, em Gálatas, que ele recebeu as revelações do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi transportado para o terceiro céu, e ele teve a visão do negócio, né? Ele teve a visão espiritual das coisas, e aí, quando Ananias foi lá e ensinou, falou, orou por ele e tal, ele se levantou e partiu para a Arábia, foi pregar. Ele não foi para Jerusalém, ele não foi encontrar com os apóstolos. Ali demonstra em Gálatas que 3 anos, depois que ele foi para Jerusalém, aí passa-se um pouquinho, 14 anos depois, que ele foi encontrar os apóstolos. Ele foi, querido, ele foi fazer a obra. Não precisou o Pedrão, não precisou o João, não precisou o Lucas, não precisou o Sinédrio, né, o concílio lá, o Paulo, vem cá, isso aqui, você vai para tal lugar, vamos fazer, nós vamos fazer agora a casa de Obed-Edom, viu, Paulo? Nós vamos fazer e tal, e você vai fazer, não precisou nada disso. Quando ele teve o entendimento, pode falar aqui. Vou te dar uma oferta, porque senão, né? Quando ele teve o entendimento, ele pegou, foi, queridos. Ele entendeu a obra, ele entendeu o que cabia a ele fazer. E se nós não entendermos, querido, nós ficamos aquém do que Deus tem para nós. Ficamos aquém. Você não receberá. Não estou profetizando, não estou decretando isso na tua vida, mas é a palavra que fala. Nós não recebemos se nós não estamos preparados. Se nós não estivermos preparados, não vem aquilo que a Bíblia fala de plenitude. Não vem. Não vem. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Senão, rompe-se o odre, perde-se o vinho e perde-se o odre. E Deus não quer te perder, querido. Então Ele não pode derramar um vinho novo na tua vida, porque se Ele derramar uma coisa nova na tua vida, Ele te quebra no meio. É o que a palavra fala. Então Ele vai dando porçãozinha, gotas, gotas. Mas se nós estivermos no temor do Senhor, se nós estivermos preparados, se nós estivermos buscando isso de Deus, queridos, vai ser um derramar sem medida. Deus não dá o seu espírito por medida. Ou você nunca leu isso? Deus não dá por medida, um pouquinho.
Ele só não pode derramar porque você não está preparado. Porque nós não estamos preparados. Essa é a pura realidade, é a pura verdade. Então, nós vamos contra as portas do inferno e as portas do inferno não vão resistir. Nós somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Queridos, qual o objetivo que Deus fez tudo isso na nossa vida? Fez na tua vida isso aí, essa transformação. E a gente, será que eu sou sacerdote? Não. Será que eu sou propriedade mesmo do Deus? Você tem dúvida, você não, em nome de Jesus, não temos essa dúvida aqui. Mas as pessoas, mas eu, nação santa, vai ler, vai estudar, para você ver o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário no teu lugar. Ele pegou a tua vida e levou na cruz, e foi cravada a tua vida na cruz do Calvário, de maldição, de pecado, de transgressão, tudo que era negativo, tudo que era destrutivo na tua vida, o pecado foi cravado lá, e Jesus deu a vida dele para nós, a vida dele. Nós temos um espírito renovado, regenerado, novo, queridos. Para quê? Só para salvação? Quando a Bíblia fala, se nós pensarmos em Cristo Jesus, somente aqui nesta terra somos os mais miseráveis. A obra vai continuar lá, queridos. Deus vai continuar dando as orientações, vai ter lá toda uma estrutura, e a gente vai continuar lá, fazendo a obra do Senhor. Então, queridão, nós temos que nos aprumar na vida aí, de entendermos esse sacerdócio, essa vida cristã. Amém? Infelizmente, 9h. Não vou manter o horário, né, pastor? Manter o horário. O pastor pediu para manter o horário. A partir da semana que vem, nós vamos começar. Eu só fiz a pequena introdução. Olha que eu tinha preparado um monte de coisa para hoje aqui, mas não dá para falar, né? Mas a partir da semana que vem nós vamos começar a esmiuçar isso aí. Você vai ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as passagens. Você fala, olha, aconteceu isso lá por causa do temor. Aconteceu isso aqui por causa do temor. Sem o temor não aconteceu lá, não acontece aqui. Então, se você não entender o temor, querido, você vai ter uma vida religiosa, uma vida evangélica, não é cristã, é vida evangélica religiosa, tá? Quando a gente vê tantas porcarias, tantos unção disso, unção daquilo, unção disso, é tudo religiosidade, sabe para quê? Para tirar você da presença do Senhor. A única coisa que Deus está pedindo para nós hoje, a única coisa, Ele está pedindo o quê? Um relacionamento, uma intimidade, e nesse temor, Ele vai falar no nosso coração, vai nos transformar, e nós vamos andar sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque a cura, prosperidade, libertação, olha para a cruz, querido. Olha para a cruz. Está tudo lá já. E a gente faz campanha disso, campanha daquilo, e agora você começa a olhar um pouquinho para as campanhas da televisão, misericórdia, é só isso, só dinheiro, porque as pessoas, líderes, entenderam como manipular a massa. Só dinheiro, só dinheiro. E Deus não fala nada disso aí. Se você colocar o teu coração no temor do Senhor, na palavra do Senhor, as coisas virão e te alcançarão. As promessas virão, as bênçãos virão. É tudo automático, queridos. Deus é zeloso pela sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé então? Eu vou encerrar às 9h, porque o pastor pediu para encerrar. Se você teve um pouquinho de entendimento, de temor do Senhor, eu creio que a semana que vem você vai trazer alguém junto com você. Porque você já vai começar a praticar aquilo que a palavra do Senhor fala, ide.
evangelize, pregue, traga alguém junto com você. Não fica só com você. O conhecimento que você está recebendo, o conhecimento que você tem, não fica só com você. Porque se passa a ser egoísta. Passa a ser egoísta. Reparte. Sabe o que nós somos, querido? Nós somos vasos nas mãos do Senhor. O que Deus ele faz na nossa vida, Ele coloca a unção, o poder dele, Ele coloca dentro de nós, no vaso, e nós simplesmente chegamos e derramamos na vida da pessoa. Só quem faz o resto é o Espírito Santo. Quem faz, quem cura, quem liberta. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Nós simplesmente somos instrumentos nas mãos do Senhor. Só a honra é dele, a glória é dele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Meu querido, eu quero fazer parte dessa obra maravilhosa de levar o Evangelho. E eu estou fazendo. Ainda que vocês não veem, mas eu lá fora, no meu serviço eu faço. Eu quando vou lá intimar alguém, quando eu vou lá fazer, eu estou lá e estou levando, e estou pregando. Essa semana, só falar isso, pastor, eu já vou orar. Essa semana, eu na rua 9 de julho, andando, veio uma pessoa assim, Maurício. Opa, tudo bem. Rapaz, preciso encontrar com você. Há 4 anos atrás, quando eu estava fazendo penhora na casa dele, eu estava lá penhorando as coisas dele. Estava lá fazendo as coisas judiciais lá, penhorando. E ele resmungando, murmurando, eu parei, falei, fui pregando. Ele veio falar para mim agora, essa semana, na rua 9 de julho, ele falou, Maurício, muito obrigado por tudo que você falou. Muito obrigado. Eu falei, não, eu simplesmente fiz a minha parte, só a minha parte. Quem fez foi o Espírito Santo e assim por diante. Então não tenha medo de falar, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de derramar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você é simplesmente um vaso. E Deus colocou dentro de você algo precioso. O Espírito Santo, o poder, a unção está na tua vida para que as pessoas sejam resgatadas, tiradas das trevas. Amém, queridos? Então a semana que vem traga alguém. Fala para a igreja, anuncia para a igreja. Nós estamos estudando um assunto maravilhoso, que esse princípio, querido, a igreja está longe. A igreja está longe do temor do Senhor. Está longe. Muita mistura, muitas coisas misturadas. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós, em primeiro lugar, tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todas ações de graças, somente ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento precioso, maravilhoso, que nós aqui reunidos, ó Pai, nós estamos, ó Pai, aprendendo da Tua Palavra, aprendendo com, ó Deus, com Teu Santo Espírito, ó Pai, o temor do Senhor. Venha imprimir nos nossos corações, ó Pai, ó Deus, esse temor, Pai. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos, ó Pai, e assim nós almejamos este envolvimento com a Tua Palavra, na essência da Tua Palavra, Pai. Queremos, ó, andar sendo totalmente dirigidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda religiosidade da nossa vida caia por terra. Ó Deus, todos os sentimentos de culpa, Pai, caiam por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós almejamos, ó Pai, uma vida cristã, Pai. Uma vida de testemunho, Pai, testemunhos verdadeiros, Pai, ó Deus, com Cristo Jesus, ó Pai, fazendo a obra de um verdadeiro evangelista, Pai, ó Deus, para a honra, para a glória do Teu santo nome, Pai, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, venha imprimir nos nossos corações os Teus mandamentos, ó Pai, os Teus princípios, ó Pai, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, conforme está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ó Deus, de tudo que nós temos ouvido, ó Pai, a suma é:
ter o temor pelo Senhor, guardar os mandamentos da Tua palavra, ó Deus, porque isto é o dever nosso, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada cristã, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Nós damos total liberdade ao Teu Santo Espírito, ó Pai, para retirar toda a estrutura de nós que não se ajusta à Tua palavra, Pai. E que o Senhor venha imprimir em nós, ó Pai, este coração quebrantado, contrito, Pai, um coração voluntário, um coração espontâneo, Pai, um coração desejoso pela Tua presença, pela Tua graça, Pai, em fazermos a obra do Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos os verdadeiros adoradores, em espírito e verdade, Pai. Ó Deus, realmente, ó Pai, fluindo na Tua palavra, andando na Tua palavra, Pai, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, Jesus. Estamos encerrados aí, no nome de Jesus.